5, 4, 3, 2, 1. O dia 25 de outubro é considerado por muitos praticantes de karatê como o Dia do Karatê, graças ao decreto do governo de Okinawa de 2005, como mais um esforço para levar os Jogos Olímpicos para o Japão. Mas esta data não foi escolhida por acaso. Há cerca de 85 anos, houve uma reunião com os principais mestres de Okinawa para decidir algumas pautas, como o objetivo de divulgar e organizar o karatê que estava sendo levado do antigo reino de Ryukyu, atual Okinawa, para o Japão. Essa reunião foi organizada pelo Jornal da Província, o Ryukyu Shinpo, tradicional e ainda hoje em funcionamento. Isso demonstra a importância do karatê na ligação entre a pequena ilha e a grande potência bélica asiática. Neste vídeo, traduzimos partes dos diálogos constantes na ata de reunião escrita no dia e visamos com esse material auxiliar a todos os karatecas que, assim como nós do canal Sensei Nilson Farias, não apenas praticam karatê, mas também estudam a origem da arte das mãos vazias. A reunião dos mestres de Okinawa em 1936. Este texto faz parte da ata da reunião. Aparece como um apêndice do livro Karate-do Dai Hokan, escrito por Kaiken Toyama, páginas 367 a 392, Tsuru Shobo, 1960. Data e hora: 25 de outubro de 1936, às 16 horas. Local: Showa Kaikan Hall, Naha, Okinawa. Esta reunião foi organizada pela Ryukyu Shinpo Newspapers Publish. As seguintes pessoas participaram da reunião: karatecas: Kuromo Hanashiro, Shotoku Kian, Choki Motobu, Shojun Miyagi, Shuhatsu Kyoda, Shoshin Chibana, Shimpan Shiroma, Shotei Oroku, Kenwa Nakasone. Convidados: Koichi Sato, Senpatsu Shimabukuro, Kisuma Fukushima, Eizo Kita, Koso Goeku, Fukugawa Shizaburo, Sei Ando, Shoshiki Ota, Kowa Matayoshi, Zensoku Yamaguchi, Tamashiro. Diálogo. Kenwa Nakasone diz: quando o karatê foi introduzido pela primeira vez em Tóquio, a capital do Japão, o karatê foi escrito com kanji, caracteres chineses, como mão chinesa. Este nome soava exótico e foi gradualmente aceito entre as pessoas em Tóquio. No entanto, algumas pessoas pensaram que este kanji, mão chinesa, não era adequado para escolas. Para evitar usar esse kanji, alguns dojo de karatê escreveram karatê em hiragana, letras fonéticas japonesas, em vez de kanji. Este é um exemplo de uso temporário da palavra. Em Tóquio, a maioria dos dojo de karatê usa o kanji caminho da mão vazia para escrever karatê-do, embora ainda existam alguns dojo que usam o kanji mão chinesa. A fim de desenvolver uma arte marcial japonesa, acredito que o kanji para escrever karatê deve ser o mão vazia, em vez de mão chinesa, e karatê-do deve ser nome padrão. O que vocês pensam? Responde Shomo Hanashiro. Nos velhos tempos, nós, o povo de Okinawa, costumávamos chamá-lo Touji ou Tode, não karatê. Nós também chamamos simplesmente de Chi-Te. Isso significa lutar com as mãos e punhos.
Ota. Também chamamos de Toji ou Tode. Shimabukuro. Senhor Nakasone, ouvi dizer que as pessoas agora chamam de Karate-do, ao invés de Karatê. Isso significa que as pessoas adicionaram a palavra do, literalmente caminho, ao termo Karatê. Como enfatizar a importância do treinamento espiritual, como no Judô ou no Kendo? Nakasone. Eles usam a palavra Karate-do com o sentido de cultivar a mente. Ota. Senhor Miyagi, você usa a palavra mão chinesa para se referenciar ao Karatê? Shojun Miyagi. Sim, eu uso o kanji mão chinesa como a maioria das pessoas fazem. Tem pouca importância. Aqueles que querem aprender karatê comigo vêm até minha casa e dizem: por favor, ensina-me Chi, ou por favor, mostre-me o Te. Então eu acho que as pessoas costumavam chamar karatê Chi ou Te. Eu acho que karatê é bom em termos de significado. Como o senhor Shimabukuro disse, o termo jutsu foi alterado para judô. Na China, antigamente, às vezes as pessoas chamavam Hakuda ou Maida para o Kung Fu chinês, Kenpo ou Shanfa. Como nestes exemplos, os nomes mudam de acordo com os tempos. Eu acho que o nome Karate-do é melhor que simplesmente Karatê. No entanto, vou reservar minha decisão sobre este assunto, uma vez que acho que devemos ouvir a opinião de outras pessoas. Nós tivemos algumas controvérsias sobre este tema na reunião da delegação de Okinawa da Dai Nippon Butokokai. Nós arquivamos o problema controverso. Entretanto, os membros da delegação de Okinawa, nós usamos o nome Karate-do em kanji como o caminho da mão chinesa. Logo, o Shinkokai, Centro de Promoção de Karatê, será formado. Então gostaríamos de ter um bom nome. Okuro. Sr. Miyagi, você viajou para a China para estudar Karatê? Shojun Miyagi. No começo eu não tinha planejado praticar Kung Fu na China, mas achei excelente, então aprendi. Oroku. O nosso próprio Te existiu aqui em Okinawa por um longo tempo? Shojun Miyagi. Houve o Te em Okinawa. Foi melhorado e desenvolvido como o Judô, Kendo e o boxe. Kyoda. Concordo com a opinião do Sr. Nakasone. Contudo, eu oponho a tomar uma decisão formal agora nesta reunião. A maioria das pessoas em Okinawa ainda usa a palavra mão chinesa para se referir ao karatê. Então devemos ouvir os praticantes de karatê, pesquisadores de Okinawa, e devemos também estudá-lo cuidadosamente em nossos grupos de estudo antes de tomar uma decisão. Shojun Miyagi. Nós não tomaremos uma decisão imediatamente nesta reunião. Matayoshi. Por favor, expresse sua opinião honestamente. Chomo Hanashiro. Nos meus cadernos antigos, me encontrei usando o kanji mão vazia. Desde agosto de 1905 eu tenho usado o kanji mão vazia para escrever sobre karatê, como em Karate Kumite. Koeko. Eu gostaria de fazer um comentário, já que tenho um relacionamento com a delegação de Okinawa da Dai Nippon Butokokai. O karatê foi reconhecido como uma arte de luta por esta organização em 1933. Naquela época, mestre Shojun Miyagi escreveu karatê como mão chinesa. Devemos mudar o que foi escrito como mão chinesa para mão vazia na delegação de Okinawa. Gostaríamos de aprovar esta mudança imediatamente e seguir os procedimentos, já que precisamos da aprovação da sede central da Dai Nippon Butokokai. Ota. Senhor Chomo Hanashiro,
é a primeira pessoa a usar kanji, mão vazia, para se referir ao karatê em 1905. Se algo se tornar popular em Tóquio, ele se tornará popular e comum em outras partes do Japão. O povo de Okinawa pode não gostar de mudar o kanji do karatê, mas nós seríamos marginalizados se a palavra mão chinesa fosse considerada como algo local e a palavra mão vazia o nome comum do karatê como arte de luta japonesa. Portanto, seria melhor que usássemos a palavra mão vazia. Nakasone. Até agora, aqueles que moram em Okinawa há muito tempo falaram. Agora eu gostaria de ter a opinião do Sr. Sato, diretor de escritório de assuntos escolares. Ele chegou em Okinawa recentemente. Sato. Meu conhecimento sobre o karatê é praticamente nulo, mas acho que a palavra mão vazia, tudo bem, já que a palavra mão chinesa é infundada de acordo com os pesquisadores. Furukawa. O kanji com o qual vocês escrevem mão vazia é atraente para aqueles que vêm de fora de Okinawa, e nós a consideramos como uma arte de luta agressiva. Fiquei desapontado quando vi o kanji mão chinesa, referindo-se ao karatê. Nakasone, neste momento gostaria de ouvir algum comentário do Sr. Fukushima, o tenente da sede Regimento Central. Fukushima. O kanji mão vazia para escrever karatê é apropriado. O kanji mão chinesa é difícil de entender para quem não conhece karatê. Ota. Não há ninguém que não goste da palavra mão vazia para o karatê, mas há pessoas que não gostam da palavra mão chinesa. Shojun Miyagi. Bem, quando visitei o Havaí, o povo chinês parecia gostar da palavra mão chinesa para o karatê. Shimabukuro. Aqui em Okinawa, nós costumávamos chamar o karatê de Chi ou Te. Para diferenciá-lo disso, nós chamamos de Touji ou Tode para o karatê que foi trazido da China. Nakasone. Eu acho que somos bem claros sobre o nome karatê. Agora gostaríamos de discutir a promoção disso. É lamentável que o karatê não seja popular em Okinawa agora. Precisamos encontrar uma solução para promovê-lo nos campos de educação física e artes marciais. Fukukawa. Agora existem muitos ryu ou estilos no karatê. Eu acredito que devemos unificá-los a todo custo. Ouvi dizer que há pequenas diferenças entre o estilo de karatê de Shuri e o de Narra. Eu acredito que ambos os estilos devem ser unificados e devemos fazer kata japoneses do karatê. Continua Furukawa. Nos velhos tempos, tínhamos cerca de 200 estilos de Kendo, esgrima, mas agora eles foram unificados. E nós temos os kata padrão de Kendo japonês. Eu acredito que o karatê se tornará popular em todo o país se tivéssemos kata unificados. Por exemplo, podemos estabelecer 10 kata como karatê japonês. O nome de cada kata deve ser alterado para um nome japonês, como Junan no kata, kata macio e elástico. Kokeki no kata, kata ofensivo, e etc. Desta forma, podemos ajustar o nome do kata ao seu conteúdo. E eu também acho que devemos fazer do karatê um esporte competitivo. Então devemos estudar, organizar uma competição de karatê. Gostaríamos de criar um uniforme de karatê e padronizar o conteúdo e os programas de treino. Shojun Miyagi. Eu concordo com a sua opinião. Com relação ao kata, uma vez enviei o parecer com explicações para o escritório central da Dai Nippon Butokokai, Associação Nacional de Artes Marciais, quando sua delegação foi estabelecida em Okinawa. Quanto ao uniforme de karatê, também gostaríamos de criar um uniforme de karatê em breve, porque muitas vezes temos problemas. E sobre a terminologia, acho que
teremos que controlar isso no futuro. Eu também defendo isso e tenho criado e promovido novas palavras técnicas. Com relação a kata, acho que o kata tradicional deve ser preservado como kata antigo ou clássico. Para a promoção nacional do karatê, acho que seria melhor criar novos kata. Vamos criar tanto kata ofensivos quanto defensivos que sejam apropriados para alunos do ensino fundamental, institutos, universidades e escolas juvenis. Principalmente nós, os membros da Shinkokai, Associação para a Promoção de Karatê. Vamos criar novos kata e espalhá-los por todo o Japão. Continua Miyagi. Agora há a Associação de Educação Física e a Delegação de Okinawa da Butokokai. Nós também temos alunos avançados de Karatê e aqueles que estão interessados nele. Nós, portanto, cooperamos com eles para estudar e promover o Karatê. Se tais organizações e especialistas estudam Karatê conscientemente, podemos tomar uma decisão sobre o nome e o uniforme de Karatê relativamente em breve. Eu acredito que os velhos kata devem ser preservados sem modificação, considerando que novos kata devem ser inventados. Caso contrário, estou convencido de que o mundo estará interessado no karatê no futuro. Ota, quantas organizações de karatê existem em Okinawa no presente? Chozun Miyagi, Delegação de Okinawa da Dai Nippon Butokokai, Associação de Educação Física da Prefeitura de Okinawa e a Associação de Educação Física da cidade de Shuri. Ota, Senhor Chibana, quantos alunos você tem agora no seu dojo de karatê? Shoshin Chibana, eu tenho cerca de 40 alunos no meu dojo. Chojin Miyagi, existe a opinião de que insiste que existem 2 ryu ou estilos no karatê, especificamente Shorin-ryu e Shorei-ryu. Eu acho que essa opinião é falsa ou errada, já que não há provas alguma delas. No entanto, se temos 2 estilos no karatê, podemos classificá-los pelos seus métodos de ensino. Em um estilo, eles nem sequer diferenciam entre kata fundamentais, como Sanchin, Teisho, Naifante, ou Kata-ru, kata, outros que não são Sanchin, Teisho ou Naifante. Eles ensinam karatê com métodos não sistemáticos. No outro estilo, distingue-se claramente entre kata fundamentais e kata-ru kata. O karatê sistemático é ensinado metodicamente. Meu professor, Kenyu Higaonna, me ensinou karatê dessa maneira. Ota, os mestres de karatê que conhecemos não foram à China para estudar karatê. Chozun Miyagi, eu ouvi dizer que o mestre Matsumura foi para a China e praticou o karatê lá. Shoshin Chibana, nosso professor nos ensinou Naifante como um kata fundamental. Ota, Sr. Motobo, quem lhe ensinou o karatê? Choki Motobo, eu aprendi karatê do mestre Itosu, do mestre Sakuma e do mestre Matsumura da aldeia de Tomari. Ota, eu pensei que você tivesse criado seu próprio karatê para si mesmo, sem aprender com nenhum professor. Choki Motobo, rindo, não, eu mesmo não criei meu karatê. Nakasone, agora sabemos que todos os mestres concordam com o plano de estabelecer uma associação para a promoção do karatê. Como o Sr. Furukawa nos explicou a necessidade de encontrar uma associação que promove o karatê, acreditamos que outras pessoas também concordam com esse plano. Então gostaríamos que os membros começassem os preparativos para estabelecê-la. Fato curioso. Você que assiste ao vídeo deve ter percebido que em nenhum instante do texto, diálogo, foi citado o nome do mestre Jichin Funakoshi. O motivo é que o mesmo não participou dessa reunião em 25 de outubro de 1936. Mas, e essa foto que ele está junto aos outros mestres?
Essa reunião foi bem depois daquela de 1936. Resolução acerca da Declaração do Dia do Karatê, traduzida para o português. Em tempos remotos, cerca de 700 anos atrás, o Karatê nasceu nesta região de Okinawa. Nossos ancestrais criaram a cultura tradicional de classe mundial chamada Karatê, em simbiose com a rica natureza e características geográficas de Okinawa. Foi inicialmente chamada de Chi. Por outro lado, conforme anunciado no Sino da Ponta para Todas as Nações, nossos ancestrais corriam de navio por vários países do mundo, incluindo a China e o Sudeste Asiático. Eles integraram ativamente com estrangeiros e trouxeram a cultura e a riqueza do mundo para esta terra para construir a paz e a prosperidade. Junto com esse intercâmbio cultural, as artes marciais chinesas foram importadas por volta de 1400 a 1500. O Karatê, que até então tinha trilhado seu próprio caminho, adotou e integrou proativamente os pontos fortes das artes marciais chinesas, onde floresceu magnificamente. Esse é o Karatê que foi transmitido até os dias atuais. Em 25 de outubro de 1936, vários dos principais praticantes de Karatê decidiram oficialmente pela notação Karatê, mão vazia, que agora é familiar aos praticantes de Karatê e muitas outras pessoas ao redor do mundo. Portanto, faz sentido perpetuá-lo como um dia especial na história. Como se sabe, o número de praticantes de Karatê em todo o mundo é estimado em cerca de 50 milhões. O Karatê se espalhou por fronteiras nacionais, idiomas, religiões, constituições e barreiras raciais para 150 países ao redor do mundo. Graças ao seu imensurável charme e esplendor, o Karatê se espalhou por todos os cantos do mundo, com força desenfreada em menos de meio século do período pós-Segunda Guerra Mundial. Escusado será dizer que nenhuma outra cultura em Okinawa é tão difundida, influente e familiar para as pessoas de todo o mundo. Além disso, o Karatê é uma arte marcial da paz, Tenwa Nobu, baseada no magnífico princípio filosófico de sem primeiro ataque no Karatê, Karatê ni senti nashi, e no ideal fundamental de valorizar a vida como a vida é o tesouro, no Chidu Takara, que são toda vez mais necessários na comunidade global de hoje, e estamos confiantes de que o Karatê expandirá sua contribuição para esta causa. Com isso em mente e na esperança de que o Karatê tradicional de Okinawa se desenvolva cada vez mais no futuro e contribua à paz mundial e o bem-estar de todas as pessoas, nós, a Assembleia da Prefeitura de Okinawa, anunciamos que o dia 25 de outubro será o Dia do Karatê, promulgado como escrito acima, 29 de março de 2005, Assembleia da Prefeitura de Okinawa. A história das associações de Karatê de Okinawa com base em interesses comuns. A partir da década de 1950, começou o movimento das organizações de Karatê de Okinawa do pós-guerra. A era viu o estabelecimento de Okinawa Karatê Henmei em maio de 1956, primeiro presidente Shoshin Shibana. A Okinawa Kobudo Kyokai em junho de 1961, primeiro presidente Seitoku Higa, e a Zen Okinawa Karate-do Henmei em fevereiro de 1967, primeiro presidente Shoshin Nagamine. Desde o retorno de Okinawa do governo americano ao Japão continental em 1972, Okinawa foi organizada dentro da Organização Continental Zen Nihon Karate-do Henmei. Várias organizações se juntaram e se separaram
repetidamente, o que era como uma dança de grupo. E esse estado de coisas continuou ao longo do século XX. Assim, chegando no século XXI, em janeiro de 2008, a Okinawa Dento Karate Shinkokai foi formada com o governador de Okinawa, Hirokazu Nakayama, como seu presidente. Como órgão diretivo das principais organizações de karatê, visava fornecer uma estrutura para responder às demandas internacionais do século XXI. As 4 principais organizações membros eram o Okinawa Ken Karate-do Rengokai, presidente Hidenobu Goya; o Zen Okinawa Karate-do Renmei, presidente Yoshitsune Negawa; e Okinawa Ken Karate-do Renmei, presidente Yoshio Hichiya; e Okinawa Karate Kubudo Renmei, presidente Masao Shima. Uma foto comemorativa foi registrada em maio de 1960 e foi fornecida pelo falecido sensei Hiroshi Kinjo. Na época, o mandato do presidente Shoshin Chibana de Okinawa Karate-do Renmei expirou e novos oficiais deveriam ser eleitos para o próximo mandato. Por isso, os representantes de cada escola se reuniram em um restaurante em Naha-Sakai. Na primeira fila, com uma gravata borboleta, está Hiroshi Kinjo, que veio de Tóquio e pediu a recondução de Shoshin Chibana. No entanto, Shoshin Nagamine do Matsubayashi-ryu tornou-se o próximo presidente. Obrigado por assistir aos nossos vídeos. Se gostou, deixe um like, comente. Assista também os nossos outros vídeos. Até uma próxima. Obrigado, valeu!